eu vou começar, já dar continuidade aos trabalhos, nós vamos começar a conhecer agora os grupos de pesquisa. Então, é um momento assim que a diretoria da ISBEM, ela planejou muito, porque nós gostaríamos de entender como é que esses grupos estão se constituindo, como é que as pesquisas estão se consolidando, estão sendo feitas. Isso é interessante para todos os grupos, né? Porque daqui podem surgir pesquisas entre grupos. Isso é muito importante para a educação matemática. Então, nós organizamos uma ordem de apresentação aqui. O primeiro grupo previsto para esse momento, ele é coordenado pelo professor Fábio José Rauen, aqui da Unisul, e é o grupo de pesquisa em pragmática cognitiva. Então, professor Fábio, você tem até 15 minutos para fazer a apresentação, né? E daí, na sequência, a gente vai, se tiver alguma questão, alguma coisa, a gente vai tentando ajustar nesse tempo, algum questionamento, algum comentário, enfim. A gente vai fazendo esses ajustes ao longo do tempo. Então, professor Fábio, fique à vontade, que é o meu orientador, por sinal, né? A minha trajetória acadêmica de mestrado e doutorado foi com o professor Fábio, então eu já conheço ele há algum tempo, aprendi muita coisa com ele, mas agora é hora de ele falar, eu vou ficar aqui quieto, só ouvindo. Basilício, obrigado pela apresentação. Fiquei muito emocionado de ver o Ademir, o Méricles, professora Marisol, prazer em conhecê-la. Eu queria só complementar e dizer assim, às vezes o grupo de pesquisa é uma bela representação da nossa falta de juízo mesmo, né? A gente não tem juízo, a gente quer realmente progredir na ciência, quer progredir nas atividades e aceita esses desafios, né? Bom, então, me apresentando muito rapidamente, eu sou o professor Fábio José Rauen, eu não sou um professor de matemática, nem um educador matemático, eu sou formado, toda a minha formação é em letras, e dentro da área de letras, me especializei nos estudos linguísticos, né? Então, sou um estudioso das ciências da linguagem. E eu tive a oportunidade, um encontro feliz com os professores de matemática, ou seja, eu fui agraciado bafejado pela sorte, né, de ter estudantes de matemática que confiaram em fazer uma coisa que é muito fácil de dizer, mas tem que ser constituída passo a passo, que é a interdisciplinaridade. E eu falo do que eu chamo de interdisciplinaridade intrínseca. O que quer dizer isso, né? De fato, não a mera junção de duas áreas, mas a construção de uma terceira possibilidade a partir do contato de duas áreas. Tá? E nesse processo, quero fazer assim um registro muito importante na minha história de orientador, que também concordo plenamente. A gente se constitui orientador na medida que vai sendo desafiado pelos orientandos. O contato que eu tive com a professora Marleide Coan Cardoso, professora do Instituto Federal de Santa Catarina, que antes, né, já no seu mestrado, havia feito uma intersecção entre as ciências da linguagem e a teoria do Peirce, né, do Charles Peirce. E, na sequência, o encantamento que ela teve com a teoria de Duval, dos registros de representação semiótica. E o que aconteceu? A professora Marleide aceitou fazer comigo o doutorado. Bom, então o que aconteceu foi a gente tentar trazer para o mesmo locus de atenção tanto os interesses do ensino de matemática da Marleide, como os meus interesses da área de linguagem. E aí, o que permitiu a conexão? Eu trabalho com uma perspectiva cognitiva dentro de um campo da ciência da linguagem chamado pragmática. A pragmática, de uma forma muito, muito rápida, é a área dos estudos da linguagem que estuda a linguagem em contexto. Não em abstrato, mas em contexto. Como nós trabalhamos com a linguagem em contexto, eu desenvolvi, junto com um grupo de pesquisa na área de linguística, o que nós chamamos, em teoria, nos estudos da linguagem, a teoria de relevância. Teoria da relevância é uma possibilidade de encarar
a linguagem do ponto de vista pragmático, tá? Levando em consideração os processos cognitivos que os indivíduos desenvolvem para produzir linguagem, mas principalmente para compreender linguagem. Desafiado que fui também pela matemática, eu próprio estou desenvolvendo no começo eu achava até que era um puxadinho da teoria da relevância, a gente começa assim muito de forma modesta, chamei de teoria de conciliação de metas, e a teoria de conciliação de metas é uma perspectiva dentro da pragmática que observa a linguagem do ponto de vista do falante. Bom, então o que a teoria da relevância faz? Ela interpreta a linguagem a partir de um conceito de relevância, e o conceito de relevância é em síntese, a perspectiva que a evolução da espécie humana, permitiu aos indivíduos prestarem atenção aos estímulos que, em alguma medida, deem uma contraparte cognitiva, um efeito cognitivo positivo, para além do esforço necessário do indivíduo. Ou seja, o indivíduo investe, por exemplo, em termos assim muito, muito simplórios, algo como de esforço cognitivo, na perspectiva de conseguir mais alguma coisa, né? Um efeito cognitivo a mais. E isso move a cognição humana. Muito bem. Na teoria de conciliação de metas, nós damos um passo além e dizemos que o indivíduo, ele constrói uma meta, né? O que eu chamo de meta é um estado futuro no qual ele tenderia a atingir uma meta, e então se move abdutivamente em direção à meta. Então, ele faz ações antecedentes em direção ao atingimento desse estado consequente desejado. Muito bem, com isto, né, se constrói todo um arcabouço teórico que vai encontrar reflexo na matemática, especialmente no planejamento das atividades, na construção das interações linguísticas e agora, né, linguísticas e de todos os outros registros de representação, né, língua natural, álgebra, os registros mais gráficos, etc. Bom, esse tipo de possibilidade, ou seja, olhar a atividade matemática em si, mas especialmente o ensino da matemática a partir de uma perspectiva pragmática nesses termos, se revelou extremamente positivo. Eu não sei aqui, eu não sou muito especialista aqui no querido Meet, né? Mas não sei se eu estou conseguindo compartilhar aqui a tela adequadamente para vocês. Vocês estão vendo o quê? Não. Agora sim, professor, está carregando. Ah, beleza. Se a gente chegar no PowerPoint, acho que... Pode dar um F5 isso, né? Que vai apresentar, professor. Beleza. Falta eu uso muito Zoom e muito pouco Meet. Então, nosso grupo de pesquisa é o grupo de pesquisa em pragmática cognitiva. Estamos centrados na Universidade do Sul de Catarina, na Unisul. Ele é coordenado hoje por mim, mas eu acho que a parceria da Marlete com minha vice é absoluta. Vocês podem encontrar o grupo lá no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. E o que nós fazemos no nosso grupo, né? Nós analisamos, no contexto da agência humana, processos comunicativos. Então, nossa ênfase é a comunicação de um ponto de vista pragmático-cognitivo, ou seja, de um ponto de vista voltada para o contexto e pensando na cognição propriamente dos indivíduos. Nesses últimos anos, graças a esse contato maravilhoso que eu tenho com os professores de matemática e agora também de ciências, a gente incorporou pesquisas que promovem interfaces entre os estudos da linguagem e o ensino e aprendizagem de matemática e ciências, que justificaram dentro do grupo a criação de uma linha de pesquisa específica, que é a pragmática cognitiva e o ensino de matemática e ciências. Então, as linhas de pesquisa não se resumem à atividade da interface, nós trabalhamos com pesquisa acadêmica também e com processos interacionais a esses outros dois grupos aqui mais voltados para o grupo da linguagem propriamente dita. Bom,
que nós fazemos do ponto de vista do referencial teórico? É conectar a noção teórica de relevância, de Sperber e Wilson, de conciliação de metas, que eu modestamente coloco para a academia para avaliação, do ponto de vista teórico, e aí, especialmente, a teoria de registro de representação semiótica do Duval, e é nesse ponto que a gente faz a confluência com vocês aí no ensino da matemática. O grupo ele tem uma conexão muito forte com o grupo Educar do IFSC e com o laboratório de epistemologia e didática de disciplinas da Universidade de Bordeaux, na França, né, contato aí com os professores de lá, especialmente Patrick Gibel e a Isabelle Bloch. Atualmente, nesta linha de pesquisa, nós compõe o grupo o próprio Basilício, que vocês conhecem muito bem aí, a professora Cíntia da UFSC, o professor Guilherme Rossi de Mello, a professora Lisandra, a professora Marleide, esses 3 professores aí do IFSC, e a Vanessa Isabel Catânio, da Unibave. Bom, podemos, assim, destacar que desde 2009 nós já vemos trabalhando com essa interface, então já tem o trabalho da Cíntia da Silva sobre uma proposição de um curso de extensão, né, conectando essas áreas. O próprio Basilício, quando trabalhou no seu mestrado, ele fez processo de conversão de registros em língua natural para a linguagem matemática, né? Então, ali naquela época, a gente estava atuando exclusivamente com teoria da relevância. Eu acho que o Basilício tem condições muito mais do que eu de explicar o seu trabalho de mestrado. E aí, a Marleide, que produziu sua tese, que se transforma logo em seguida em livro, que é Conciliação de Metas, Relevância e Registro de Representação Semiótica em Matemática. Logo em seguida, eu apresento o livro dela. Mais recentemente, nós temos 3 trabalhos aprontados em 20, né? A Basilício trabalhou conversão de diferentes registros de representação semiótica na modelagem matemática de situações-problema, e aí já usa a teoria de conciliação de metas. A Vanessa, a mobilização do registro de representação e de recursos informatizados na resolução coletiva de sistemas lineares por estudantes do ensino fundamental. Ela já trabalha com a TCM também. E o Guilherme fez uma análise pragmático-cognitiva de efeito do registro de representação na resolução de sistemas lineares por estudantes do ensino médio. Então, vendo, todos já conectando a teoria da linguagem com a de registro de representação. Bom, estamos destacando aí os mais recentes artigos, então vocês podem ver assim, não vou lê-los, mas que é a mesma lógica, né? Então, a produção das teses, das dissertações, há todo um incentivo dentro do nosso programa para que se convertam rapidamente em textos que sejam publicáveis, então isso já começa a aparecer, acredito que haverá mais reverberações proximamente. E aí, eu queria fechar a apresentação do nosso grupo destacando 2 joinhas da coroa, que é o próprio livro que assino junto com a Marleide, que é Ensino de Matemática e Registro de Representação Semiótica. Aí a gente tem que entrar em contato com a Marleide, que é um livro físico, né, pela editora Apres, e então que vocês têm condições de ver exatamente o que nós desenvolvemos, do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. E queria aproveitar finalmente, Basilício, eu não sei se o meu tempo já estourou, de fazer uma espécie de apresentação da nossa coletânea mais recente, que é Linguagem e Ensino de Ciências e Matemática, Perspectivas de Interfaces, que tem uma característica muito interessante. Se vocês guardarem o nome deste livro e entrarem na editora Real Conhecer, é um livro que é eletrônico, gratuito, e que vocês têm noção do que nós fazemos no nosso grupo de pesquisa. Rapidamente, né, só para a gente ter uma noção do que nós temos nesse livro, nós temos um texto da Isabelle Bloch e do Jean Denap, que fala da natureza dos signos em matemática e em física, que está em francês, né, no original, e também a sua tradução feita pelo Basilício e por mim. Então, vocês têm um capítulo lá com o texto em francês, um capítulo, em seguida, a tradução. Nós temos a honra de contar com o professor Méricles e a Célia Brandt com o capítulo 3, Elementos Semiocognitivos que perpassam a aprendizagem matemática, segundo o Raymond Duval.
Os 4 próximos capítulos são mais próprios do nosso grupo de pesquisa. Então, para que vocês conheçam a minha proposta teórica, tem um texto assim bastante didático, como a teoria de conciliação de métodos descreve e explica como uma professora propõe um exercício e como um aluno responde esse exercício. Então, envolvendo língua natural e a atividade matemática, que é o centro da nossa preocupação no grupo, né? Como eu dizia agora mesmo os colegas, temos que ter um objeto, né? O que nos move é essa confluência relevante entre a língua natural e os demais sistemas semióticos. No capítulo 5, o trabalho da Vanessa e da Marlene, com representações semióticas no ciclo trigonométrico. O Basilício faz uma síntese da sua tese em sequência didática envolvendo modelagem matemática de transformações isovolumétricas. Então, é um trabalho de matemática, mas envolvendo modelagem de problemas em física. A professora Lisandra, também do Instituto, já tendo uma van-premier da sua própria tese, que está em andamento, né? Ensino e aprendizagem de associação de resistores em série com a ferramenta do simulador FET. Então, aí tem a ver, né, com teoria de registro de representação semiótica. No capítulo 8, o estudo da função por meio da teoria de registro de representação semiótica. No capítulo 9 e 10, aí a nossa interface com a França novamente, né? Papel da análise semiótica no estudo didático de raciocínios em aulas de matemática, do Patrick Gibel. Tem a versão em inglês, em francês, e a nossa tradução minha do Basilício. O 11, a linguagem no ensino de ciências e matemática, uma análise documental da BNCC, da Thaís Rios da Rocha. A professora Diva Maria Fleming, né, que aí fazer uma remissão, né, uma outra pesquisadora tão importante, né, que tanto contribuiu para a pesquisa em ensino de matemática, né, relato histórico de projetos desenvolvidos no Núcleo de Estudo e Educação Matemática. E o trabalho fecha, né, com a contribuição do professor Sador, da Teodora Pinheiro Figueroa, fazendo uma metassíntese de pesquisa sobre o papel da linguagem em didática da matemática. Em síntese, então, o que nos move, né? Vamos ver se já parou o compartilhamento aqui. Já estou vendo vocês. É isso, né, Basilício? Acho que já parou o compartilhamento. Sim, já parou, professor. Então, em síntese, o que nos move é a confluência, né, a interface, né, muito importante entre ensinar matemática e, nesse processo de ensinar matemática, usar a língua natural em relação aos outros registros de interpretação. Então, por que Dival nos move? Porque tudo isso tem a questão essencial das conversões, né? Das conversões entre os registros. E como isto é, na nossa opinião, movimentado com base em relevância e movido por metas, as teorias se conectam com, eu acredito, com uma rara felicidade. Basilício, é isso. Eu espero ter apresentado, não sei se o tempo que eu gastei, acho que estourei um pouco, né? Mas uma noção do que nós fazemos aí no nosso grupo. Perfeito, professor. Não, a ideia é justamente essa aqui, né? Dar uma visão geral, a gente não consegue entrar em detalhes, precisaria de muito mais tempo para isso, né? Quem sabe uma manhã toda para apresentar em linhas gerais o grupo, porque é bastante trabalho que é desenvolvido, e o mesmo vai seguir com os demais grupos, né? Assim, embora a gente tenha avançado um pouquinho no tempo, se tiver algum comentário, algum questionamento que possa surgir aqui em relação ao grupo, ou se preferirem no final fazer algum comentário, eu abro a palavra, claro que de forma muito breve, para que a gente consiga dar conta dos grupos que estão previstos agora para amanhã. Se não houver nenhuma manifestação, daí a gente já vai passando para o seguinte, daí a gente pode fazer em blocos também a discussão, se for o caso. Eu coloquei ali, professor, tomei a liberdade de colocar o link para acessar ao e-book, tanto da plataforma Educapes, tanto no site da editora, caso alguns dos membros que estão aqui, né, dos pesquisadores, tenham interesse nessas interfaces entre linguagem e ensino. Então, nesse sentido, eu vou passando para o próximo trabalho, depois se surgir questionamentos, pode entrar em contato com o professor Fábio por e-mail, daí a gente vai discutindo isso. Sim, é interessante, Débora, para que a gente consiga otimizar melhor o tempo, né, realmente, Débora. Então, diante disso,
Eu passo a palavra para você, Débora Regina Wagner, no caso, representando aqui o grupo de estudos contemporâneos e educação matemática. Eu não sei dizer aqui, me desculpem, se a Débora ela é coordenadora ou se ela é uma participante do grupo aqui representando, mas, de qualquer forma, Débora, eu passo a palavra para você, para que você consiga apresentar o seu grupo, né? Muito bom revê-la novamente, fazia tempo que nós não conversávamos. Então, a palavra está com você, Débora. Olá, bom dia a todos, obrigada, Basilice, prazer revê-los. É um prazer estar aqui novamente, dizer que eu fiquei muito feliz com esse convite, né? De estar junto com vocês, não só com o convite, mas quero parabenizá-los por essa iniciativa, de reunir os grupos, enfim, para que a gente possa minimamente ir nos conhecendo, né, aos poucos. Então, como nós temos um tempo breve, 15 minutos, e eu também falo bastante, vou tentar ser sucinta. Eu vou apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Débora Regina Wagner, eu sou professora na Universidade Federal de Santa Catarina, sou do Departamento de Metodologia do Ensino e trabalho com ensino de matemática, no curso de licenciatura em Educação do Campo. E eu vou apresentar para vocês e vou conversar um pouquinho sobre o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que é o GECEM, que é o Grupo de Estudos Contemporâneos em Educação Matemática. É um grupo liderado pela professora Cláudia Regina Flores, e do qual eu sou vice-líder, né? A professora Cláudia não pôde estar aqui hoje, então eu estarei apresentando. Eu vou colocar a apresentação na tela. Todos estão vendo a apresentação? Sim, Débora. Bem, só vou baixar aqui um pouquinho. Bem, quem é o GECEM, então? O GECEM, como eu bem disse, é o Grupo de Estudos Contemporâneos e Educação Matemática. É um grupo de pesquisa que é sediado no Departamento de Metodologia do Ensino, na Universidade Federal. Ele encontra-se cadastrado no diretório do CNPq desde 2009 e é coordenado pela professora Cláudia Regina Flores, minha colega, foi também minha orientadora de mestrado e doutorado. Quem somos nós, né, no GECEM? Então, o GECEM ele é ele é um grupo multidisciplinar. Ele envolve professores de diversas áreas, por exemplo, pessoal do ensino da matemática, né, do ensino de matemática, da área da educação, das artes, da história, né? E os trabalhos do grupo, de modo geral, eles estão inseridos no âmbito das pesquisas de pós-graduação, mas não só. Ele também envolve os trabalhos de iniciação científica, trabalhos voltados para orientação de monografias, enfim, e mestrados e doutorados. Nós somos no grupo em torno de 20 membros, né? Tem em torno de 20 membros nesse grupo. E dentro do grupo, então, nós temos os nossos encontros que acontecem em alguns semestres semanalmente, né? Principalmente quando nós estamos num período presencial, nós nos encontramos semanalmente nas terças-feiras à tarde. Agora que nós estamos num período de pandemia e trabalhando de forma online, nós nos encontramos quinzenalmente, né? Nesse grupo nós nos encontramos para estudo normalmente. Nós sempre escolhemos materiais, enfim, estudamos juntos, né? Livros, pesquisas, desenvolvemos trabalhos. De mestrado, doutorado, fizemos sempre um compartilhamento entre nós, enfim. É um grupo de pesquisa e também um grupo de estudo, elaborado, construído por todos nós. Bom, o GECEM, ele tem como tema, né, as atividades do GECEM, nós nos articulamos com a história, com a cultura, numa tentativa de investigar, então, problemáticas que são inerentes à educação matemática. Essas problemáticas que vão permeando o nosso grupo, elas são voltadas
de certo modo, para a produção do conhecimento matemático, né? Envolvem os processos de ensino e de aprendizagem da matemática, e também nos interessamos pela questão da formação de professores. De modo geral, seria essa, aqui eu chamei de fissura, né? Mas o GCEM, então, ele tem como uma atividade, como um objetivo, essa articulação da cultura e da história para investigar as problemáticas que são inerentes da educação matemática. Aqui fica um pouco pequeno, né, porque é um banner, enfim, não sei se vocês conseguem visualizar, mas para entender um pouquinho como é que nós fizemos isso, como é que nós caminhamos dentro do GCEM, né, quais são os caminhos que nós adotamos aí quando se trata de GCEM. A problemática de pesquisa que permeia o grupo, ela é voltada à produção de conhecimentos matemáticos, né? Então, como eu já disse aí, se interessa pelos processos de ensino e aprendizagem, a formação dos professores. E as implicações metodológicas disso tudo, elas se constituem num sentido, digamos assim, considerando as linguagens, né, nas mediações simbólicas. Eu trago aqui algumas linhas, né, por onde nós andamos, algumas linhas de pesquisa, o que é que nós fizemos dentro do grupo, né, os lugares que nós caminhamos para entender. Dentro das pesquisas que são desenvolvidas no GCEM, nós temos, então, pesquisas que se envolvem com práticas visuais e educação matemática. Que pesquisas são essas? Essas investigações, elas levam em consideração as práticas visuais, né? Práticas visuais, nós trabalhamos especialmente com o conceito do campo da cultura visual, que chama-se visualidade, né? E com as artes, em especial com imagens da arte. E aí, numa tentativa de considerar essas imagens como um lugar, um espaço, um meio de produção de discursos visuais, em que a matemática ela é tida como um efeito e também como um agente de constituição de visualidades. De um modo geral, é pensar a arte como um espaço de potência para desenvolvimento do pensamento matemático, mas também para as experiências matemáticas que acontecem. Então, é uma relação que nós propomos aí entre arte e matemática por meio de práticas visuais. Nós ainda temos pesquisas no grupo que trabalham com práticas socioculturais, a história e a matemática. Nessa perspectiva, a boa parte das investigações e problematizações que acontecem, elas envolvem as práticas socioculturais, né? E elas têm como intuito aí compreender como essas possíveis práticas matemáticas e práticas educativas escolares, elas acontecem historicamente, como elas se constituem historicamente. E além desses dois campos, dentro desses dois eixos que nós temos dentro do GCEM, nós ainda temos um terceiro, que é práticas matemáticas e narrativas sobre ensinar e aprender. E aí, nessa perspectiva, então, nós tratamos das investigações e problematizações da produção e constituição de narrativas sobre matemática e ensino-aprendizagem. Né? A intenção aqui é propor práticas educacionais ou intervir em cenas de sala de aula e possibilitar, de alguma forma, a compreensão e a construção de regimes de saber e poder atravessados por tais narrativas. Bem, quando nós falamos disso, eu quero dizer para vocês que nós também estamos numa perspectiva teórico-metodológica pós-estruturalista, né? Os nossos referenciais teóricos, de modo geral, são pós-estruturalistas. Em especial, nós trabalhamos muito com a filosofia de Michel Foucault, nossos estudos são permeados também por Gilles Deleuze, Jean Machelan, que é um professor, um filósofo da educação, Jorge La Roça, Jacques Rancière, enfim, seria numa perspectiva mais pós-moderna, né, essas nossas discussões. Bom, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Pensando um pouquinho nos resultados, nas ressonâncias desses nossos trabalhos, né, então, como é que nós nos articulamos e como é que nós divulgamos esses trabalhos? Como eu já comentei, nós temos os nossos encontros, né, semanais do grupo, mas nós também temos como o grupo ele acontece desde 2009, nós temos aí uma produção, acho que considerável já, né, nós participamos constantemente dos eventos, enfim, nós temos na página mesmo do GCEM, que está logo abaixo aí, que eu vou mostrar aqui, está nas referências, nós temos desde 2009 uma produção de mais de 60 artigos já produzidos pelo grupo, em torno de 10 capítulos de livros, né, que são produzidos pelo grupo, sempre por integrantes, muitos são trabalhos
solos, né? Mas muitos são trabalhos em parcerias, quase sempre com a professora Cláudia, ou então nós mesmos como membros, colegas, quando propomos trabalhos. Tem alguns livros que já foram publicados, mais de 10 teses que foram defendidas, em torno de 20 dissertações de mestrado, né? E também ali em torno de uns 10 TCCs que o grupo já tem acompanhado. Nós temos, então, desde 2006 também, desde 2016, desculpa, 2 projetos em andamento, né, que estão ainda em andamento, que são projetos cadastrados na plataforma do CNPq. Um deles chama-se Traço de Crianças, Pensando Matemática por Meio da Arte. E o outro projeto é Desdramatizar a Educação Matemática, Experiências com Oficinas de Arte no Ensino Fundamental. De um modo geral, os 2 projetos, eles trabalham com uma articulação entre a visualidade e a arte na educação matemática, né? Por meio de oficinas com crianças. Então, a gente vai para as escolas e propõe oficinas. Essas oficinas, eu acho que elas mostram muito do que nós temos feito, elas carregam muito da nossa perspectiva teórica e metodológica, e, ao mesmo tempo, elas, como eu comentei antes, a arte, para nós, tem sido tomada como um espaço de liberdade para expressar a matemática. Um espaço onde nós experimentamos matemática, onde nós trabalhamos com o pensamento matemático, nós inventamos modos de ensinar e de aprender, né? Mas, ao mesmo tempo, é o nosso caminhar enquanto pesquisa, é o nosso lugar de pesquisa também, né? Então, de modo geral, o foco está nessas questões visuais com a arte e a matemática. Eu acho que é o que o grupo, nesse momento, embora nós temos vários trabalhos no campo da história também, né, trabalhamos com práticas visuais, no campo da história, eu acho que a questão da arte e essa relação arte, matemática e visualidade, né, aspectos de visualização, é algo muito forte dentro do nosso grupo. E aí, claro, né, esses trabalhos, eles são divulgados em eventos, como já comentei, nas publicações de artigos, também informações de professores que nós temos encaminhado recentemente. Eu faço parte, inclusive, de um grupo que trabalha a formação de professores numa escola na Prefeitura de Florianópolis, junto com a Jussara Abrigo, e nós trabalhamos com matemática mesmo. Enfim, essas seriam as nossas ressonâncias, enquanto grupo de pesquisa. Aqui embaixo eu trago, então, as referências, né? Nós temos um site, que é o site do GCEM, que está cadastrado na uma das páginas ali da UFSC, e quem tiver interesse pode encontrar bastante material, bastante produções nossas ali, e quero convidá-los também, caso alguém se interesse, queira conhecer, queira participar, o grupo é bastante acolhedor, né? E, enfim, agradecer a oportunidade e dizer que eu estou muito feliz em estar aqui compartilhando com vocês, então, nesse momento, um pouco do que é o GCEM, né, dessa nossa caminhada no GCEM. Acho que, não sei se deu meu tempo já, Basilícios, mas seria isso. Não, perfeito, Débora, muito obrigado. Então, seguindo ali até, inclusive, a sugestão da Débora, nós vamos fazer um bloco de 3, se a gente quiser fazer uma conversa, a gente faz, depois faz um bloco dos outros 3 previstos para agora de manhã, que também não fica tão longe da apresentação, né? Então, Débora, muito obrigado. Então, dando continuidade, eu passo para a Roberta Boring, desculpa se eu pronunciei errado, Roberta, aqui representando o grupo de estudos e pesquisas em processos formativos em educação matemática. Então, Roberta, você está com a palavra. A Roberta está na sala. Bom dia, pessoal. Bom dia. Está com 2 aparelhos abertos, né, Roberto? Talvez, não sei. Parou a microfonia. Não, você fechou o microfone, né? Débora, se você puder encerrar a sua apresentação, por gentileza. Sem problemas, Débora. Tá ok o áudio agora, né? Ok o áudio agora, Roberta. Ok. Eu vou colocar aqui a minha apresentação.
Bom, espero que esteja tudo bem com o áudio, porque eu estou ouvindo microfonia aqui, vocês não? Aqui para mim está tudo ok, Roberto. Eu só iria te pedir, se possível, para você dar um pouco de zoom na apresentação, Sim. para ficar um tamanho um pouco melhor daí. Ok, gente, bom dia. Também é um prazer, é uma honra estar participando desse momento aqui com vocês. Eu estou vendo que a minha câmera está ligada, ok. Então, eu faço parte do GPROFEM e também do ICEM, que vai ser apresentado mais tarde. Nesse momento, trago as informações do GPROFEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Processos Formativos em Educação Matemática. Roberta, desculpa te Oi. interromper. A gente está com microfonia novamente. Você está com 2 aparelhos, acredito eu, né? Bom. Então. Daí um deles você poderia desativar o áudio, ali a notificação. Ele não tem esse problema de microfonia. Certo. Se você tiver com celular, eu não sei se você está usando o celular para apresentar, logo acima vai ter ali desativar áudio. Já resolvemos aqui, Roberta. Pode dar continuidade. A gente já conseguiu desativar por aqui. Que bom. É que para mim está dando eco o tempo todo. Espero que para vocês não. Está dando sim, Roberta. Tá. Eu vou tentar resolver de outra forma. Só um minutinho. Eu creio que seja porque você está com 2 aparelhos, Roberta. Você quer que eu coloque a apresentação, Roberta? E você fala? A apresentação só não vai aparecer minha imagem. Eu estava em 2 porque um está com problema de imagem. Não tem problema. Vocês já me viram ali, agora está tudo certo. Então, gente, desculpa aí os probleminhas. Eu sou Roberta Schnorr-Buering, sou participante do grupo de pesquisa em processo formativo em educação matemática. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse momento, porque eu acredito que o grupo de pesquisa, assim como para mim, né, é vida para todos nós, né? É vida para todos nós pesquisadores que além de pesquisadores somos professores e assumimos tantas outras atividades, né, nesse momento que estamos passando e sempre, né, pelo que eu vejo nos históricos que vocês colocam aí, né. Então, o GPROFEM, ele está vinculado à UFSC, a nossa líder é a professora Regina Célia Grando e vice-líder, o professor Everaldo Silveira, né. E, assim como eu, uma característica do nosso grupo é que nós somos, na maioria, professores, né? Eu sou professora da Rede Pública Municipal de Florianópolis, professora de anos iniciais, pedagoga, e essa é uma característica muito presente no nosso grupo, né? Professores, pedagogos, matemáticos e também licenciandos, doutorandos, mestrandos, tentandos, como a gente chama carinhosamente, o pessoal que está fazendo parte do grupo porque quer elaborar os seus projetos de pesquisa, quer tentar entrar no mestrado, no doutorado, né? Então, por isso que a gente, nós elaboramos esse banner colaborativamente, né? Nós temos aqui uma foto de parte do nosso grupo que participou em massa, né, do Enem em 2019, e aqui o nosso logo, né? Nós somos, então, um grupo de pesquisa acolhedor, nos consideramos assim, porque estamos de portas abertas a quem quiser fazer parcerias, né, a quem quiser estudar com a gente, né? Somos compostos, hoje, né, somos 28 integrantes, né? E os estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do GPROFEM,
eles dizem respeito aos processos formativos em educação matemática. E nós entendemos que tais processos são relacionados tanto à formação de professores que ensinam matemática, como a processos formativos de estudantes em situações relacionadas às práticas de ensinar e de aprender matemática escolar. Então, nós nos reunimos para compartilhar leituras, também realizar as nossas traduções caseiras, né, e os nossos entendimentos sobre os textos, estudar metodologias de pesquisa, discutir as nossas próprias pesquisas, nossos projetos em educação matemática, mais especificamente ligados à docência em matemática e ainda também à docência em matemática na infância, né, que é mais um foco do nosso trabalho, porque é uma característica nossa, né, de ter professores que trabalham com educação infantil e também com anos iniciais, né. Nós elegemos os nossos estudos de acordo com os nossos interesses coletivos, né, com as próprias demandas de pesquisa, tá? Somos um grupo relativamente novo, né, nós iniciamos os nossos encontros no segundo semestre de 2017 na UFSC. Na época, os nossos encontros eram quinzenais e tinham o objetivo de estudar as metodologias de pesquisa, especialmente com foco na pesquisa narrativa, e temas que fizessem sentido, né, em consonância com as nossas práticas de professores. Então, a gente iniciou em 2017 com os estudos em Clandine e Connelly, na pesquisa narrativa. Estudamos um livro da Clandine e Connelly já traduzido, e depois passamos para o livro em inglês, e fizemos as nossas traduções, os nossos estudos. Em seguida, estudamos também a obra de John Dewey, porque Clandine e Connelly citam muito Dewey por ser a pesquisa da vida, a pesquisa da experiência, né? Então, já em 2018, 2019, os nossos encontros presenciais, né, na época, passaram a ser semanais, né? E em 2020, nós passamos, então, para o modelo de reunião online. O nosso grupo possui uma pasta coletiva no Google Drive, com todas as leituras, as traduções realizadas ao longo desses 4 anos, né? Temos também um grupo de WhatsApp, que facilita a nossa comunicação. O site do nosso grupo está em construção. Nesse tempo, né, do nosso grupo, nós já organizamos um evento internacional e um nacional, que depois eu vou especificar. Participamos de mais de 10 eventos de educação matemática, e é a nossa prática a realização de qualificações abertas no grupo. Então, qualificações de mestrado, doutorado, elas são abertas ao grupo, né, sendo que os doutorandos do grupo, eles são os leitores críticos dos mestrandos, né? Acho interessante que vocês já haviam também comentado, né? Marisol também comentou sobre essas questões, né? Do quanto a gente aprende no grupo, né? Uns com os outros. Então, atualmente, realizamos uma pesquisa colaborativa sobre o PNAEC, financiada pela FAPESC, que depois eu também dou alguns detalhes. Nossas linhas de pesquisa: formação de professores, pesquisas e práticas pedagógicas em educação matemática escolar. Aqui a gente traz os principais referenciais teóricos, né, que a gente tem se debruçado, tá? Então, além da Clandine, Connelly, Dewey, Bolívar, também fizemos a tradução, Goodstein, que fala sobre a matemática, justiça social, e Jossô. Bom, nossas pesquisas, então, né? A gente está atualmente com uma pesquisa financiada pela FAPESC, né? Uma pesquisa coletiva, assim, que nós consideramos uma grande pesquisa, né? Porque a gente está fazendo
um mapeamento nacional sobre as pesquisas e todos os trabalhos, né, realizados a respeito do PNAEC. E também um estudo de caso do PNAEC de Santa Catarina, né, um estudo de caso envolvendo as narrativas dos professores. Então, essa vai ser uma pesquisa com duração de 2 anos, né, que a gente está iniciando agora. Temos 2 teses defendidas no grupo, né, que iniciaram também com o nascimento do grupo, já foram defendidas, que é a tese da Silvana, compartilhando conhecimentos para e no ensinar a aprender matemática, na perspectiva da insubordinação criativa em um contexto colaborativo, e a minha tese, que tem o título Movimentos de Pensamento Estatístico na Infância, entre Viver e Contar Histórias. E ainda temos 8 teses em andamento, né? O pessoal que participa do grupo está aí também, né, prestigiando esse momento, Araceli e outros, né, que estão aí, Karina, que estão com a tese em andamento, né? Temos 2 pós-doc, né, concluídos, Tendências Teóricas e Metodológicas de Pesquisas Brasileiras, sobre o professor que ensina matemática e a tecnologia que foi desenvolvido no período de 2001 a 2012, esse é da professora Regina, e o pós-doc do professor Everaldo, Indicações de Uso e Representações de Materiais Manipulativos em Livros Didáticos de Matemática dos Anos Iniciais no Brasil e Estados Unidos. Acertos, confusões e equívocos. E ainda temos um pós-doc do professor Rogério Grillo em andamento. Temos no grupo 5 dissertações defendidas e 7 em andamento, né? Então, consideramos que o grupo tem uma alta produção nacional, internacional, organização de eventos, apresentação de trabalhos em eventos, palestras, mesas, aulas abertas e lives, publicações em periódicos, anais e capítulos de livros. Somos avaliadores de periódicos e eventos, bancas de TCC, dissertações e teses. Todos os membros do nosso grupo fazem parte da SBEM, participam de GTs e também de diretorias. Em 2018 e 2019, organizamos e participamos de mesa de 4 encontros de formação do PNAEC, né? Foi uma parceria com o PNAEC Santa Catarina. Também organizamos o 6º SELEM, que é o Seminário de Leituras e Escritas em Educação Matemática, e o 2º ICOCIME, que é a Conferência Internacional sobre Insubordinações Criativas em Educação Matemática. E tivemos uma colaboração e organização e parceria também no ESEM, né, que foi o Encontro Catarinense de Educação Matemática. Participação coletiva de eventos, né, nós participamos de muitos eventos, mas uma participação coletiva forte foi no Enem 2019, e no EMAI 2018, em que a gente se reuniu em duplas e em trios dentro do próprio grupo para elaborar artigos, né, a partir dos nossos estudos para esses eventos. Bom, nós temos uma articulação muito grande, né, entre o ICEM, que é Insubordinações Criativas em Educação Matemática, que a Lia vai apresentar à tarde, né, porque nós temos vários participantes que participam tanto de um quanto de outro grupo, né? E temos interlocuções internacionais junto com o professor Arthur Powell, da Rutgers University de Nova Jersey, nos Estados Unidos, a professora Ana Paula Canavarro, da Universidade de Évora, Portugal, e também a professora Paola Valero, da Universidade de Estocolmo, na Suécia. Financiamentos, né, contamos com estudantes que têm bolsas da CAPES, FAPESC, CNPq, e atualmente o financiamento de pesquisa da FAPESC. Não sei se tem mais alguma consideração que o pessoal do grupo que está aqui presente, que gostaria de trazer, né, mas é isso, gente, o nosso grupo é acolhedor, aberto, estamos disponíveis
para conversas nesse momento, conversas futuras. Obrigada. Muito obrigado, Roberta. Então, agora que nós fechamos aqui, né, os 3 primeiros, né, grupos desta manhã, eu gostaria de abrir a palavra para comentários, algum questionamento, enfim. Então, eu fico aqui coloco aqui à disposição a palavra, né, para a gente fazer essa breve conversa, né? Não temos nenhum comentário para nenhum desses 3 grupos que apresentaram. O grupo de pesquisa em pragmática cognitiva, o de estudos contemporâneos em educação matemática, e o de estudos e pesquisas em processos formativos em educação matemática. Araceli. Parabenizar, então, a todos que apresentaram e pedir se os grupos da professora Débora e da professora Roberta puderem colocar também os links aqui no chat, como o professor Basilício fez, que aí facilita da gente ver, né, um pouquinho mais, porque, querendo ou não, esses 15 minutos é só para a gente ter um panorama geral do grupo. A gente vai dando uma espiadinha para poder comentar mais na roda de conversa à tarde. Pode ser? Obrigada. Então, não havendo nenhum comentário, a Araceli ressaltou, né, a importância de colocar ali os links para conhecer os trabalhos do grupo, materiais, tudo mais, né? Então, eu vou passar para o próximo grupo aqui, e depois, no final, a gente pode retomar, né, se for o caso, para essa conversa, e à tarde também tem a roda de conversa, que daí vai ser todos os grupos, fazer uma interlocução, no caso, né? Então, o próximo grupo é o grupo de pesquisa em epistemologia e ensino da matemática. Nós temos como responsável pela apresentação aqui registrado o Jorge Paulino, o Adalberto Kranz e o Adriano Moser. Então, eu passo a palavra para o grupo, né, para que eles possam fazer a apresentação. Bom dia a todos. Obrigado, né? Então, eu vou conduzir aqui a apresentação, e aí os colegas que também estão responsáveis pela apresentação podem se sentir à vontade, né, para também trazer as suas contribuições, ok? Então, vamos lá. Então, vamos começar, gente. O nosso grupo é o GPEM, né? Grupo de Pesquisa em Epistemologia e Ensino da Matemática. Ele é coordenado, né? Ele é liderado pelo professor Méricles, e tem ali como vice-líder a professora Dayana, né? Ela, infelizmente, não pôde... o Adriano vai compartilhar a tela para a gente, né? Tá ok aí, né? Vai lá, Adriano. Sim, já Adriano. está compartilhada a tela? Tá ok, não? Não compartilhou, Adriano. Então, ok. Deixa eu só fazer aqui o processo. Ainda não? Pronto. Deve estar Isso, ok, né? isso, perfeito, Adriano. Isso, aí na medida que eu vou falando, aí eu peço a gentileza, Adriano, para te ir levantando a tela, né? Com certeza. Tá, então, como eu falei, né, o nosso grupo, ele tem como líder o professor Méricles, e a Dayana, ela é a vice-líder. A Dayana, infelizmente, por um outro compromisso, não pôde estar com a gente aqui hoje. Então, esse é um grupo antigo, né, vem lá desde 2002, vai completar 20 anos aí no próximo ano, né? Ele concentra as suas pesquisas nos processos de ensino e aprendizagem ligados à matemática. Ele pontua o papel da educação matemática interligada às questões da história e da epistemologia. E uma das preocupações do grupo, né, eu diria até que a preocupação central do grupo, né, é a questão da representação semiótica na matemática enquanto forma e meio de conhecer e ensinar. O grupo coordena publicações também na Revemat, né, que é uma revista bastante conhecida aí no âmbito da educação matemática, né? E os membros do grupo, né, além dos que estão aqui, né, a gente pode citar a professora Célia, que é da Universidade Estadual da Ponta Grossa, aí eu, né, o Jorge Paulino, que sou doutorando ali do PPG-CT, né, devo defender aí em fevereiro do próximo ano. Tem a professora Selma também, Célia Frisbino, que já tem data marcada para defesa aí, ela é doutoranda, né, vai defender no próximo mês, agora em dezembro. A Jéssica Roden também, que deve defender no próximo ano, também doutorado. A Lucilene, né, que é uma integrante nova aí do DINTER, né, também doutorado.
via Dinter, né? O professor Adalberto, que está conosco aqui na apresentação, o professor Tiago, a professora Fernanda, que é lá do Instituto Federal da Paraíba, infelizmente não pôde estar conosco aqui hoje, o Adriano, que está com a gente aqui também, né? O professor Eduardo, né, que defendeu recentemente aí o mestrado e está ingressando no doutorado, a Gerline, que também defendeu recentemente aí o mestrado, a Jéssica Cravo, que é lá da Universidade Federal de Pernambuco. As nossas linhas de pesquisa, né, didática da matemática, epistemologia, história e ensino da matemática, processos constitutivos de docência, matemática, saberes, sujeitos e práticas, e, mais recentemente também agora, né, a educação matemática inclusiva. O trabalho da Dayana foi um trabalho envolvendo a teoria de registros do Raymond Duval, voltado para a questão da cegueira. E o meu trabalho, né, que defendo em março, daqui a pouquinho até falo um pouco mais sobre ele, é um trabalho que envolve a descalculia do desenvolvimento, também usando a teoria do Duval. Então, eu diria que o nosso grupo ele se concentra basicamente aí na teoria de Raymond Duval, que é uma teoria semicognitiva voltada para o ensino e para a aprendizagem da matemática, né? Então, o nosso principal referencial teórico, né, como eu falei, é a teoria dos registros do Duval, mas a gente também aí, né, circula, né, por outros sujeitos aí da didática francesa, né, a gente passa aí pelo Rousseau, na engenharia didática, o contrato didático, né, a gente vai lá na engenharia didática da Michel Artigue, né, e também trabalhamos um pouco, né, da relação com o saber do Bernard Charlot. As pesquisas em desenvolvimento, né, então, a Dayana, ela defendeu aí no ano passado, né, a sua tese envolvendo a teoria dos registros e a cegueira, e agora ela está caminhando, né, para a teoria dos registros e o DUA, né, o Design Universal para a Aprendizagem, com avaliações lidas e cegueira, né. A Lucilene trabalha com compreensões de geometria espacial, o Adriano, né, trabalha objeto matemático e TDAH, então também está aí, né, tendo as suas intersecções aí com a educação matemática inclusiva, né. A Crislane defendeu ontem, inclusive, né, uma revisão no mestrado, uma revisão de literatura da teoria de registro de 96 até 2019. Eu estou fazendo uma pesquisa envolvendo a descalculia do desenvolvimento e a teoria dos registros. Então, eu estou fazendo um estudo de caso com um aluno que tem descalculia, e a nossa ideia é tentar investigar ou diagnosticar as dificuldades de aprendizagem desse aluno com a lente da teoria de registro, né? Então, a gente vai investigar os aspectos semicognitivos que estão implicados ali no processo de aprendizagem desse aluno. Então, já está bastante adiantado, né? A gente pretende defender em fevereiro do próximo ano, estão todos convidados aí a assistir a defesa. A Jéssica Cravo trabalha com representações auxiliares figurais. O Eduardo, né, trabalha com representação de materiais concretos. A Selma, né, vai defender no próximo mês aí conhecimento do pedagogo ou da pedagoga, né, em geometria, um trabalho muito interessante que ela defende no próximo ano, envolvendo o conhecimento de geometria das professoras ali das séries iniciais, é um trabalho bem interessante. O Adalberto, depois ele pode falar um pouco mais, né, construção FG através de instrumentos. O Tiago trabalha estudo de objeto reta com GeoGebra. A professora Fernanda, né, ela defendeu, né, compreensões de professores de matemática na relação parte-todo de números racionais. E a Jéssica, ela está organizando a tese dela, né, em torno da articulação de registros gráficos e numéricos numéricos e algébricos em sequências numéricas. É claro que, como esse grupo de pesquisa ele é bastante antigo, né, desde 2002,
Eu tô nesse grupo aí desde 2018, né, quando a gente ingressou no doutorado. Esse grupo já tem muitas produções, né, muitos artigos, enfim, né, de integrantes antigos, né, mas a gente resolveu trazer aqui algumas publicações mais recentes, né. Então, uma publicação recente aí foi Conhecimento Especializado do Pedagogo para Ensinar Geometria, uma proposta considerando a pesquisa semiótica. Então, foi um artigo publicado na Educação Matemática e Pesquisa, né, da professora Selma, junto com o professor Médicos. Aí, um outro artigo nosso saiu na REIN, né, na Revista de Educação Inclusiva, lá da Federal da Paraíba, o Estado do Conhecimento sobre a Descalculia do Desenvolvimento, tem perspectivas, né, feito por nós e pelo professor Médicos. Na Revemate saiu um artigo também de semiótica e aprendizagem inclusiva, um estudo que envolve a cegueira, né, produzido pela professora Daiane e pelo professor Méricles. E um último artigo foi o desenvolvimento do pensamento algébrico, segundo Duval, o papel da congruência semântica na elaboração de problemas aditivos, isso. Esse também foi pela professora Selma e pelo professor Méricles na revista da Educação Matemática e Pesquisa. E 2 livros recentes aí, né, que saíram, foi o livro do Florilégio de Pesquisas que envolvem a teoria dos registros. Esse livro, se eu não me engano, é de 2020, né, organizado pelo professor Méricles e pela professora Selma. Então, tem diversos artigos aí, capítulos, né, que são de estudantes aí do doutorado. Tem um capítulo nosso, então tem um capítulo ali da professora Selma, um capítulo da professora Daiana, né, e de outros alunos que já saíram do grupo, né, que já publicaram suas teses e que não estão mais presentes no grupo, né. E o livro mais recente, Regra dos Sinais, Saga e Implicações Didáticas, né, a publicação mais recente é da professora Selma e do professor Méricles. E aí dá para citar, né, grupos em rede, né, que nós temos uma integrante do grupo, que é a professora Daiana, né, que além de estar nesse grupo, ela também transita no GEPAN, né, que é um outro grupo aqui da UFSC, um grupo sede aqui da UFSC, né, que lida com questões envolvendo também a matemática inclusiva, a educação especial. Então, aqui, as nossas redes, né, nós temos uma página aí no Facebook, no Instagram, nós temos aí um canal no YouTube, né, e temos um site aí que é o duval.ufsc.br. Em linhas gerais é isso, né? Aí eu deixo a palavra para os colegas que querem falar um pouco mais sobre os seus trabalhos, até para o professor Méricles, né, que é quem tem muito mais condições de trazer mais contribuições aí sobre o grupo. Então, eu vou só aprofundar um pouco a ideia da pesquisa que estou colocando em andamento, né? Surge a partir... Primeiro, bom dia a todos, né? Meu nome é Adriano, desculpa. Surge a partir da participação da dissertação do mestrado, onde eu tinha como objetivo identificar as apreensões de geometria em resoluções de exercícios de estudantes. E aí, entre outras observações, né, pertinentes à pesquisa, me chamou a atenção o fato, né, que a apreensão discursiva ela precisa estar sempre muito bem relacionada com a apreensão perceptiva para que as resoluções, principalmente quando envolve figuras, elas tenham sucesso. E esse ano, né, eu fui contemplado em trabalhar com 6 crianças com TDAH. 5 em cursos normais de escola, com ensino médio, fundamental, com várias associações, e uma eu acompanho desde o início do ano no modelo particular. E sempre me chamou a atenção, né, o quanto essas crianças conseguem ter seu aprendizado dentro de um grupo escolar regular e também agora acompanhando esse aluno especial, né, de modo particular. E resolvi direcionar, então, toda a minha experiência em reconhecimento de apreensões
na pesquisa de mestrado, para então estabelecer, né, uma base teórica, de modo a criar essa lente que seja possível medir, né, o comprometimento que um diagnóstico de TDAH implica, né, num aluno em sua aprendizagem em sala de aula, principalmente quanto ao reconhecimento desse objeto matemático, né? Quem sabe eu posso direcionar para um objeto matemático geométrico, estou ainda nesse processo de formação da ideia, e principalmente na coordenação entre eles, né? Então, é dentro desse contexto que eu venho elaborando, junto com o grupo de pesquisa, as nossas participações e discussões, a estrutura teórica para atingir, né, algumas respostas de um tema que eu acho assim, extremamente pertinente, né? Nós temos um número de crianças com TDAH inclusas no nosso sistema, identificados, e aqueles também que não são identificados, mas apresentam, né, uma séria dificuldade em reter, digamos assim, um processo de atenção seletiva funcional, né, que consiga dar o mínimo de foco e aprendizagem. Seria mais ou menos nessa linha que eu venho trabalhando junto com o grupo. Obrigado, Adriano. Então, Jorge, Adriano, muito obrigado. Não sei se o professor Méricles ou algum outro representante vai falar alguma coisa. Eu só vou falar rapidamente que o grupo ele tem um, digamos, um referencial teórico único, certo? E a partir desse referencial teórico florescem diversas pesquisas, e todas elas procuram se encaixar nessa teoria semiocognitiva de aprendizagem de Duval. Por quê? Nós não conseguimos viver sem a semiose. Na aprendizagem, no ensino, nós usamos a semiótica, não tem como fugir disso. Então, todos esses estudos que estão sendo colocados, que estão em andamento, eles têm esse embasamento teórico. Então, o grupo se reúne para discutir temas de interesses do grupo e também há discussões pontuais que interessam a um ou outro, mas, no fundo, todo mundo deve participar e, com isso, ampliar o conhecimento da teoria, que é muito complexa e precisa realmente de reuniões para que sejam discutidos e a gente consiga entender certas ideias que são colocadas. Só isso. Obrigado. Hein? Obrigado. Basilício, eu vou só acrescentar um pouquinho mais para conhecimento da minha pesquisa. Bom dia a todos, eu sou doutorando da UFSC e pertenço ao GPEM, com os demais colegas, né? Como o professor Merckx acabou de colocar, na teoria do Duval, os objetos de estudar matemática não existem fisicamente, portanto, só podem ser acessados através de representações semióticas. Isto é especialmente escancarado na geometria. Quem trabalha com geometria está fadado a viver de representações, que são as figuras geométricas que nós temos que executar em sala de aula. Que, por definição, só são figuras geométricas se construídas com instrumentos. Sejam eles analógicos, como régua, compasso, transferidor e esquadro, ou digitais, virtuais, como o software de geometria dinâmica hoje. A exemplo do GeoGebra, do Sketch, do Meet, ou, mais anteriormente, do Cabri, geométrico francês. Então, na minha pesquisa, eu estudo e tento confrontar esses dois modelos, né, na intenção de determinar, em diferentes níveis de educação, qual é a melhor mídia em cada momento. Então, a finalidade final seria apontar, em diversos níveis de educação, qual seria a melhor mídia entre essas duas colocadas para vocês. Só mais aproveitando a oportunidade de colocar aqui, que é mais uma pesquisa dentro do sistema de representação semiótica do Duval. Obrigado.
Perfeito, obrigado, Adalberto. Obrigado, professor Méricles, obrigado ali ao Jorge e o Adriano, desculpa, não inverti aqui os nomes, pela exposição, né, no grupo de pesquisa de vocês. Acabamos também escutando um pouco sobre a tese de vocês, então são trabalhos interessantes, né, dentro de diferentes perspectivas, dentro de Duval, que é o que eu pesquiso também. E então agora, assim, dando continuidade, depois a gente abre novamente para questionamentos, se surgirem algum comentário, alguma pergunta, a gente abre após a próxima apresentação, que seria o grupo de pesquisas de História da Educação Matemática. Os responsáveis, então, estão o Robert René Michel Júnior, Daniele Joana de Godoy e a Cíntia Schneider. Então, eu passo a palavra para vocês agora, né, para que vocês possam apresentar os trabalhos do grupo de pesquisa do qual vocês fazem parte. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui, né, para apresentar o grupo GEMAT Santa Catarina. Meu nome é Robert René, faço parte do programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica da UFSC e também integrante de doutorado do GEMAT Santa Catarina. Bom, a gente está aqui, né, acho que o grupo está aqui em peso, né, tem uns colegas aqui, o professor Davi. Então, vamos lá, eu vou fazer a apresentação do banner, inicialmente. Ótimo, todos conseguem ver, né? Então, bom, estamos aqui apresentando um grupo de pesquisa em História da Educação Matemática Santa Catarina, o GEMAT Santa Catarina, vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, e tem como líderes os professores e doutores Davi Antônio da Costa e a professora doutora Yara Zimmer. Então, vamos falar um breve histórico do grupo, né? Quem somos? O Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática de Santa Catarina, o GEMAT Santa Catarina, foi fundado em 2007 e vincula-se diretamente com o Grupo GEMAT Brasil. Está alinhado com o desenvolvimento de projetos coletivos. O grupo surge da reunião de alguns professores doutores, técnicos e administrativos, alunos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. Todos interessados na pesquisa em História da Educação Matemática. E possui duas linhas de pesquisa, né? Epistemologia e História da Ciência e da Matemática, como também a formação de professores, especificamente a formação de professores daqueles que ensinam matemática, né? Dos professores que ensinam matemática. O grupo traz como referencial teórico referências especificamente da história, então se apropria de referências concernentes a Roger Chartier, por exemplo, junto a ideias de práticas, representações e apropriações, e a Michel dissertou sobre a escrita da história. Utiliza-se ainda de trabalhos voltados ao campo de pesquisa da história da educação, ligados aos conceitos de cultura escolar, discutido por Dominique Julliard, como também os saberes profissionais e os experts em educação, difundidos por Rita Hofstetter e Bernard Schnolli. Por fim, né, no âmbito mais nacional, né, destaca-se as referências de matemáticas a ensinar e para ensinar, a partir de investigações de Valente, Bertini e Moraes. Então, a gente consegue ver, né, que os referenciais teóricos trazem a base da história da educação e a própria história da educação matemática como um campo multidisciplinar. Bom, as produções do grupo são disseminadas a partir do foco de trabalhos de dissertação de mestrado e teses de doutorado. Nessas pesquisas são desdobrados artigos que são publicados em periódicos com quais, bem como os trabalhos apresentados em eventos da temática. A gente como já mencionei, né, o grupo, o GEMAT Santa Catarina, se vincula ao GEMAT Brasil, né, que também tem esse olhar na pesquisa, na história da educação matemática, e tem diversos polos e líderes em todo o Brasil. E temos como apoios financeiros as agências de fomento, CAPES, CNPq e a Unedu. Para falar um pouquinho sobre as pesquisas concluídas e as pesquisas que estão em desenvolvimento, a gente, na preparação dessa apresentação, a gente formulou um vídeo onde os próprios egressos do grupo vão poder falar um pouquinho das suas pesquisas e também os integrantes atuais vão poder falar um pouco das suas pesquisas em desenvolvimento, junto também com a palavra dos líderes, o professor Davi Antônio da Costa e a professora Yara Zimmer. Então, agora, a minha ideia seria compartilhar um vídeo produzido pelo Grupo GEMAT Santa Catarina. Então, eu vou parar de compartilhar aqui. Só um momentinho. Pronto. E agora eu vou compartilhar o vídeo com vocês.
Eu vou só apagar aqui mesmo. Esse grupo surge na reunião de alguns professores doutores, técnicos administrativos em educação, alunos de pós-graduação e de graduação, todos interessados em desenvolver pesquisas de história da educação matemática. Nosso grupo se reúne sistematicamente às quartas-feiras, no período vespertino. Será um grande prazer receber a visita daqueles que se interessam para compreender um pouco mais das atividades que realizamos no nosso grupo. O GEMAT Santa Catarina é membro fundador do GEMAT Brasil, Associação de Pesquisadores em História da Educação Matemática do Brasil. Aproveito nesse momento para fazer a divulgação de algumas das ações formativas e outras atividades que são desenvolvidas no GEMAT Brasil, que dá a dimensão nacional e internacional das pesquisas que nós desenvolvemos aqui. O GEMAT Santa Catarina é o grupo de pesquisa responsável pela administração da comunidade de História da Educação Matemática presente no repositório institucional da Universidade Federal de Santa Catarina. O repositório de conteúdo digital é um espaço virtual no qual inserimos imagens de documentos que se transformam em fonte para as pesquisas de História da Educação Matemática. Imagens de cadernos escolares, livros didáticos ou manuais pedagógicos, provas e exames, documentos normativos escolares de tempos longínquos, são algumas das fontes que são depositadas no repositório de conteúdo digital e que fundamentam e são utilizadas na empiria das nossas pesquisas em História da Educação Matemática. Olá, pessoal. Sou o professor Davi Antônio da Costa, líder do GEMAT Santa Catarina, Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática de Santa Catarina. Olá, pessoal. Na esperança que estejam bem, saúdo a todos. Sou Yara Zimmer, professora de Matemática do Colégio de Aplicação e aqui sou vice-líder do grupo GEMAT Santa Catarina, compartilhando essa tarefa com o professor Davi Antônio da Costa. Nos encontros semanais, discutimos e aprofundamos o referencial teórico-metodológico em consonância com o grupo GEMAT Brasil. Além disso, nós socializamos e colaboramos com as pesquisas em desenvolvimento de cada um dos integrantes do grupo. Entendemos que esses elementos são importantes para a formação de um pesquisador, inclusive a nossa formação. Seja bem-vindo, venha conhecer o grupo. Me chamo Maiara, sou egressa do programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica da UFSC. Pertenci ao grupo de pesquisa GEMAT, que é o grupo de História da Educação Matemática. Trabalhei dentro da perspectiva dos saberes para ensinar aritmética, mobilizados nas práticas de ensino em Santa Catarina. Então, consegui constituindo a minha história, a partir de documentos, a partir dos achados, em busca dessa movimentação dos saberes presentes em alguma prática de ensino realizada, pelos futuros professores. Isso desde o início do século XX. Tenho muito a agradecer ao grupo, porque foi a partir dele que eu me constituí como uma pesquisadora, foi a partir dele que eu adentrei esse mundo da pesquisa, conheci e reconheci muitas caminhadas. Então, sou muito grata. Participar do GEMAT SC foi muito importante para a minha formação pessoal e profissional. Eu aprendi a trabalhar colaborativamente, aprendi a me expressar melhor, a escrever artigo, projeto, a entender o que é uma pesquisa científica, pude escrever um capítulo de livro, então tudo isso foi muito importante para a minha formação.
E de um modo bem objetivo, graças a essa bagagem que eu consegui com o GEMAT SC, eu pude realizar o sonho de estudar numa universidade fora do Brasil. Eu faço doutoramento em educação na Universidade de Lisboa e eu consegui passar nesse processo seletivo por causa dessa bagagem. Eu sou Isadora e atualmente eu curso licenciatura em matemática. Durante o ano de 2020, eu fui bolsista do projeto O Repositório de Conteúdo Digital, Fontes de Pesquisa sobre História da Educação Matemática, que é coordenado pelo professor Davi. Com o auxílio dele e dos demais pesquisadores do GEMAT Santa Catarina, eu atualizei e cataloguei documentos com o intuito de preservá-los e de contribuir para a produção historiográfica. Meu nome é Cristiane Santos, eu sou graduada em Matemática pela UFSC Blumenau. Eu entrei no mestrado este ano, então as minhas primeiras experiências como pós-graduanda estão sendo dentro deste grupo de pesquisa. A minha proposta de pesquisa foi pesquisar o ensino da matemática na Escola Centenária Pedro II de Blumenau. O objetivo da pesquisa é buscar diferentes fontes históricas para compreender a matemática escolar e retratar criticamente a história da educação matemática nessa instituição. Eu me chamo Jonathan Machado Domingues, faço parte da turma de mestrado 2020. Minha pesquisa encontra-se em andamento. De maneira resumida, poderíamos falar que a minha pesquisa investiga os saberes profissionais do professor que ensina matemática, que podem ser vistos nos livros produzidos para a formação de professores pelo professor Manuel Jairo Bezerra, tendo como marco temporal a década de 1950 até a década de 1970. Me chamo Pamela Luiz, sou coordenadora de uma escola privada em Florianópolis, atualmente mestrando do programa de pós-graduação de Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina. Entrei no ano de 2020 e sou orientada do professor Davi Antônio da Costa. Meu tema de pesquisa está relacionado às contribuições relacionadas aos saberes profissionais produzidos pelo professor Pedro José Bosco, no estado de Santa Catarina, no marco temporal de 1950 a 1980. Muito obrigada. Meu nome é Janine, eu sou mestra em Educação Científica e Tecnológica pela UFSC e licenciada em Matemática também pela UFSC. Falar do grupo de pesquisa em História da Educação Matemática enche meu coração de alegria. Eu sou membro do grupo desde os tempos da graduação, onde eu pude participar de muitas atividades e também de uma bolsa de iniciação científica. Esses momentos junto ao grupo contribuíram muito para a minha trajetória como pesquisadora. É com muita satisfação que eu participo desse grupo tão competente e acolhedor. Meu nome é Aniele Godoy, eu sou doutoranda da turma de 2020 daqui do PPGCT e desenvolvo uma pesquisa inicial na história da educação matemática que se relaciona com o ensino de aritmética, a circulação e apropriação de ideias, bem como a internacionalização. Sou Cíntia Schneider, sou discente do PPGCT da turma de doutorado 2020.2. Como integrante do GEMAT, minhas pesquisas elas são no campo da história da educação matemática e o que está se delineando para minha tese de doutorado é a pesquisa com foco nos jogos para o ensino de matemática. Meu nome é Flávia, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica pela UFSC, na modalidade de Inter. Eu também integro o grupo de pesquisas de História da Educação Matemática, o GEMAT Santa Catarina. E apesar de ainda não ter a minha pesquisa delineada, eu pretendo trazer a constituição das escolas agrícolas e a matemática presente em seus programas de ensino. Meu nome é Robert René e eu sou aluno de doutorado com ingresso no ano de 2020.2. E minha pesquisa se encontra dentro da história da educação matemática e tem como objetivo pesquisar sobre a constituição dos saberes profissionais para o ensino de aritmética de forma histórica e ainda discutir sobre os atores da produção e disseminação desses saberes, adotando como referencial teórico os experts em educação. Eu me chamo Kleber Scheffer Barbaresco, sou doutorando do PPGCT da turma de 2019, sou vinculado ao grupo de pesquisa de História da Educação da Matemática de Santa Catarina. O meu tema de pesquisa ele é o ensino profissional, e que está associado ao campo de pesquisa História da Educação Matemática.
O meu objeto de pesquisa é o ensino da matemática da rede de ensino profissional das escolas de aprendizes artífices, que hoje conhecemos como institutos federais. Me chamo Jeremias Stein Rodrigues e sou doutorando da turma de 2018 do PPG-ST. Sou orientando do professor Davi Antônio da Costa e minha pesquisa está vinculada à instituição de ensino de álgebra para o ensino elementar catarinense entre os anos de 1890 e 1930, e a pesquisa atualmente já passou pela sua qualificação. Eu sou Oscar, sou doutorando da turma de 2017, sou orientando do professor Davi Antônio da Costa, membro do GEMAT desde 2016, e quero lhes dizer que sinto um imenso orgulho de fazer parte do meu grupo de pesquisa, o GEMAT Brasil e o GEMAT Santa Catarina. Através dele, eu pude fazer um doutorado sanduíche na Universidade de Genebra, na Suíça, que foi interrompido pela pandemia do coronavírus, e me tornar um grande pesquisador da área da história da educação matemática. Hoje, eu sou o secretário de educação do meu município, da cidade de Biguaçu. Aqui também tenho muito orgulho. No mais, um forte abraço e força na jornada da pesquisa. Sou Johanna e faço parte do grupo desde o ano de 2015, quando ingressei no mestrado. Atualmente, eu estou no doutorado e a minha pesquisa investiga o campo científico da história da educação matemática aqui no Brasil. Tem como referencial teórico a epistemologia, de Ludwig Fleck, e a sociologia, de Pierre Bourdieu. Assim, eu quero analisar os processos de representação, criação e legitimação desse campo, os seus agentes, as teses e os grupos de pesquisas que investigam o campo da história da educação matemática no Brasil, os seus hábitos e estilos de pensamento. Acessem as nossas redes sociais, se inscrevam nos nossos canais, façam parte do grupo GEMAT Santa Catarina. Bom, gente, eu acho que o vídeo contempla bastante as pesquisas, os integrantes, uma apresentação bem Sejam bem-vindos para a nossa segunda edição do workshop de diagramação de pranchas. Eu me chamo... Perdão, gente, perdão. Esqueci de dar o pause. E eu acho que contempla bastante o grupo. Então, se tem vários integrantes, a Daniela, a Janine, a Pamela, a Cristiane, a Cíntia. Não sei se eu estou esquecendo mais alguém aqui. Se eles quiserem comentar alguma coisa, falar alguma coisa, complementar a minha fala, por favor, fiquem à vontade. E eu acho que é isso. E no chat a gente vai colocar as nossas redes sociais, tá? Do Facebook, para vocês que se quiserem conhecer mais, entrar em contato, a gente vai colocar no chat as nossas redes sociais. Obrigado. Obrigado, Robert. Eu espero que eu tenha pronunciado certo, seja Robert, e a todo o grupo. Acho que muito bom essa manhã, né? Nós temos mais uma sexta apresentação, mas nós remanejamos o período vespertino para não atrasar tanto ali o horário de almoço dos participantes, aí a gente conseguir retornar às 1h30, a gente remanejou para tarde. Então, queria agora abrir o espaço mais uma vez, né, se tiver alguma contribuição, alguma colocação, algum comentário. A professora Josélia parabenizando aos grupos pelas apresentações. Realmente, né, a gente consegue agora ter uma visão um pouco mais ampla do que está ocorrendo aqui em Santa Catarina, é muito bom. A gente está ouvindo essas diferentes falas dos grupos. Eu só queria ressaltar, né, para que todos encaminhem ali primeiro da Secretaria da SBEM a apresentação, no caso de vocês puderem mandar o link do vídeo para a gente, que a gente também encaminha para os participantes, para socializar o trabalho, depois a gente manda para todo mundo, a gente vai compartilhando isso, ou outras informações que vocês queiram que não estejam no banner. Depois a Araceli ali, a gente senta, organiza e manda para todos os que estão inscritos no evento, e a gente vai divulgando o trabalho dos grupos de pesquisa. A gente volta às 13h30. Araceli, sim? O professor Jorge comentou de algumas publicações de livros deles, não sei se algum é e-book, desculpa se ele falou isso, eu perdi. Também, se for para pôr o link aqui para a gente. Isso é importante, o que vocês tiverem de materiais, e-books, que fujam ali de teses, dissertações, que a gente já saiba onde buscar com facilidade, a gente entra na página do programa que vocês estão inseridos, a gente consegue buscar isso. Mas e-books, outros materiais, às vezes é mais difícil de localizar, então se vocês quiserem encaminhar para a gente, junto com a apresentação, a gente vai divulgando isso entre os participantes do evento e vai dando visibilidade aí para esses materiais, né? Então, vocês podem encaminhar que depois a a Araceli e eu organizamos junto com os demais membros da diretoria.
Então, se não houver mais nenhum tipo de comentário, o professor Méricles, não sei se quer fazer algum comentário. Não, é só sobre o e-book, aí a gente manda para vocês os links. Ah, perfeito, professor. Araceli? É que, inclusive, de repente, depois, ao final da nossa roda de conversa, se a gente perceber que tem bastante material, a gente até pode pensar em um espaço para esse material no nosso site, nas nossas redes sociais. De repente, esse pode ser um encaminhamento até desse encontro, né? É uma possibilidade, a gente depois conversar, abrir no site da SBEM SC, né, uma aba ali que contemple os grupos de pesquisa que estejam em Santa Catarina, né, a gente pode pensar nisso, a gente só tem que ver como fazer isso, como fazer essa logística, a gente pode pensar, né, Araceli? Ou nas redes sociais, é uma possibilidade, sim. Sim, tem nos sites do grupo, né, professora Regina? Então, se mandar o site para a gente vai encontrar tudo que tem, então, uma maneira de a gente encontrar esses materiais dos grupos de pesquisa, né? Então, para que a gente consiga achar com mais facilidade. Então, se o grupo tem um blog, uma página, ou a própria rede social bem organizada, nos encaminhe esse local onde a gente consegue encontrar tudo de forma mais organizada, né, para facilitar a divulgação e o acesso às informações. Acho que fica muito bom isso. Mais algum comentário, pessoal? Alguma sugestão? Quiserem fazer uso da palavra ou digitar ali no chat? Não? Eu estou querendo... Sim. Eu estou querendo colocar o link dos livros, mas não estou achando. Você pode nos encaminhar depois por e-mail, professor Méricles, ali para secretaria.sbensc@gmail, que a gente divulga. Tá bom. Então, a gente faz essa divulgação, ou à tarde mesmo, também pode colocar ali, né? Então, a gente faz à tarde, a gente vai ter esse mesmo espaço ali no comecinho da tarde, a partir das 13h30, nesse mesmo link que vocês já estão agora, nessa mesma sala. Certo. Aí nós teremos mais 9 grupos de pesquisa no período vespertino, a roda de conversa e o encerramento ali com a cereja do bolo, como se diz, né, com o lançamento da revista Recém, a Revista Catarinense de Educação Matemática, e de um edital de publicação de e-books também pela SBEM SC.